Vida. Amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1. E eu peço que você abra o seu coração nessa noite, deixe que Deus fale contigo, não olhe para mim, mas espere do Senhor, que eu tenho certeza que Ele falará ao seu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, de João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Amém? Então temos aqui essa palavra aos nossos corações, texto maravilhoso que fala sobre a pesca maravilhosa. E dentro dessa perspectiva sobre pesca, aqui na igreja nós temos muitos pescadores, vários pescadores. Aliás, eu fui em 2 pescarias aqui com os varões da igreja lá no irmão, no presbítero Ariovaldo, Então assim, aqui temos muitos pescadores. Tem uns camaradas aqui que não para de pescar. Eu acho que pesca até aqui na cidade, Vanderlan? Então assim, gosta muito de pesca. E dentro dessa perspectiva, dentro desse ponto de vista de pescaria, Saulo? Pescador, Saulo, no meu contato, lá no meu contato do meu celular, está assim, Saulo pescador lá, tá? Saulo gosta demais de pescar. E nós, assim, olhando para esse ponto de vista sobre pescaria, existem aí 2 pontos na pescaria, existe o lado bom da pesca, o lado produtivo da pesca, em que você vai pescar e pega muita coisa, e pesca, e é muito bom, muito produtivo, e não dá vontade nem de sair da beira do lago, da represa, do rio, seja lá de onde você esteja pescando, do pesca e pague, não sei como é que fala aqui. E existe aquele lado também que você vai pescar e você não pega nada. Você passa só raiva na beira do tanque, na beira do
do lago ali e não consegue pegar. Eu fui pescar com vocês ali no Corumbá e eu não peguei nada ali. Eu fui só para me divertir, apesar de eu não ser pescador, né? Mas assim, eu fui e eu não peguei nada lá. Eu só acompanhei os varões da igreja aqui, na pesca, né? E eu vi ali as pessoas tiravam algum peixinho ali, né? O Vanderlan tirava um peixinho. Na primeira vez eu não lembro se o Paulo pegou alguma coisa, mas eu acho que pegou sim. Mas eu fui a pessoa que não peguei nada. Eu só perdi a minha isca e mais nada. Só isso. Então existem essas duas linhas aí na pescaria, né? E aqui, nesse texto, nessa passagem, não foi diferente, né? Foi da mesma forma. Nós vemos aí que esses homens, eles haviam passado a noite inteira trabalhando, a noite inteira pescando, e eles não haviam pegado nada. Eles não haviam pego nada naquela noite. Eles pescavam e não conseguiam pegar peixes. E eu olho assim, com um olhar muito diferenciado para esse texto, e tento tirar lições para a minha vida, né? A respeito dessa pesca maravilhosa, porque nas nossas vidas é dessa forma que acontece, não é diferente. É dessa forma que as coisas vão acontecendo. Quando nós olhamos para essa passagem e vemos que Jesus, ele estava ensinando o povo, ele falava para o povo, ele estava falando sobre o amor de Deus. As pessoas, a palavra aqui diz que a multidão o apertava. Em outras traduções diz que a multidão o comprimia. E isso era natural naquela época. Porque Jesus, por onde ele passava, coisas extraordinárias aconteciam e as pessoas elas ficavam sabendo disso. E elas queriam de qualquer forma estar próximas de Jesus. Elas queriam ouvir os ensinamentos de Jesus. Elas queriam participar daquilo que Jesus ensinava. E isso era natural, das pessoas o comprimir, das pessoas o apertar. E eu entendo quando a palavra diz que a multidão o comprimia, eu entendo que Jesus praticamente não tinha como se movimentar, ele não tinha espaço para se movimentar, para se mexer, para se locomover, né? Então Jesus ele entra em um daqueles barcos. Então nós vemos aqui os ensinamentos de Jesus, as pessoas com os olhares fixos, atentas ao que Jesus estava ensinando, né? Todo mundo participando de fato do que estava sendo ensinado. E da mesma forma que eu olho aqui, que eu olho para esse texto e começo a analisar ele, eu vejo que mesmo Jesus estando envolvido ali, ensinando, né, falando do amor de Deus, porque a palavra diz que ele ensinava, ele estava ensinando ali de fora, antes de fora ele estava ensinando a multidão, e era muita gente que estava o comprimindo, estava o apertando. Mesmo ele fazendo isso, ele estava com o seu olhar atento, porque a palavra diz que Jesus ele estava ensinando, mas ele percebe que aqueles homens estavam lavando as suas redes. E eu penso também que aqueles homens estavam lavando as suas redes e o olhar daqueles homens, o semblante daqueles homens, era um semblante de frustração, talvez. Porque eles haviam trabalhado a noite inteira, haviam pescado a noite inteira e não tinham pegado nada, não tinham pego nada. Eles haviam cansado, eles estavam exaustos, né, daquele trabalho e não havia pego nada. E diante de tudo isso, diante dos ensinamentos de Jesus ensinando, Jesus consegue visualizar, olhar para aquilo, para o momento que aqueles pescadores estavam passando. Você percebe isso ou é só eu que percebo isso quando a palavra diz que Jesus ensinava e olhando para aqueles homens, percebia que eles estavam lavando as suas redes. Afinal de contas, eles estavam lavando as suas redes porque eles haviam encerrado a sua pescaria, eles já não pescavam mais. Só que eu penso comigo que Jesus notou
que eles não haviam pego nada, porque se eles estavam lavando a rede e não havia nada no barco, eles não tinham pego nada, né? Jesus chega até eles, né? E aqui no versículo 2, então, eu vejo aqui esse olhar de Jesus para o homem, né? Esse olhar atento de Jesus para nós, para as nossas vidas, porque aqui Jesus olhava para eles, Jesus via o que eles estavam passando. Nas nossas vidas não é diferente, né? A nossa pescaria talvez é uma pescaria frustrada. Talvez o mar está tão ruim para nós, não está para peixes, né? Nós não estamos pegando nada, nós não estamos conseguindo realizar nada, nós não estamos conseguindo ter um certo sucesso ou uma positividade, uma produtividade, né? Em nosso trabalho, em nossa faculdade. Talvez nós patinamos e tentamos fazer e realizar algo que nós não conseguimos. Nós buscamos e não saímos do lugar. E o que nós precisamos entender e ver é que Jesus, mesmo diante dessa pescaria frustrada nossa, Ele está com o seu olhar atento para nós, está vendo o que nós estamos passando, as nossas dificuldades, seja ela qual for, Ele está olhando para nós. Não importa o que Jesus esteja, né, a posição em que Ele esteja, o que Ele esteja fazendo, mas e não importa qual seja a nossa dificuldade, qual seja o que nós estejamos enfrentando, Ele está ali com o seu olhar atento para nós, olhando para nós e vendo aquilo, vendo aquela situação, assim como foi na vida desses homens aqui. Eles pescavam a noite inteira, eles trabalhavam a noite inteira e não haviam pego nada. Não havia conseguido pegar nada durante a sua pescaria. E mesmo assim, Jesus estava com o seu olhar fitos a eles. Seu coração falando: eu sei o que vocês estão passando, e eu estou aqui com vocês. Embora vocês estão passando por dificuldade, mas eu estou aqui, né? Eu estou pronto para ajudá-los. Então eu percebo aqui esse olhar de Jesus atento em todo instante para as nossas vidas, assim como foi na vida de Simão Pedro aqui, né, como pescador, nesse momento de peixes, né? Jesus com seu olhar atento a tudo o que estava acontecendo naquele lugar. E por outro lado, nós precisamos ter em nossos corações a certeza, né, a convicção de que Jesus, Ele olha, Ele observa, né, Ele presta atenção no que nós estamos vivendo, e depois que Ele observa bastante, Ele começa a caminhar em nossa direção, como foi aqui. E aí Ele chega e entra no nosso barco, né? Como Ele fez aqui. Ele entrou em um daqueles barcos ali. Talvez naquele momento aqueles homens possam ter pensado assim: ele entrou aqui simplesmente porque a multidão está comprimindo ele, né? Está tão difícil ele falar dali, da praia, do lago. Talvez ele queira só sair desse aperto da multidão, né? E Jesus, vamos retirar um pouquinho ali, né? E Jesus se retira dali e continua os seus ensinamentos. A palavra diz que Jesus continua a ensinar do barco. E aqui eu percebo então que não era só aquela multidão que estava ali à praia, atentos ao que Jesus estava ensinando, mas também aqueles outros barcos que estavam ali naquele lugar. Todo mundo atento ao que Jesus estava ensinando, e Jesus então começa a ensinar daquele barco. E no meio de tudo isso, no meio dos ensinamentos que Jesus tem para as nossas vidas, como foi aqui, Ele então fala assim: agora é o seguinte, né? Eu já ensinei vocês, né? Já falei o que eu tinha de falar para o povo, né? O povo já ouviu a palavra, mas agora eu quero ensinar os pescadores, né? Vamos
Vamos ali, vamos retirar um pouco mais, né? Vamos ali assim, um outro ponto. Agora é um ensinamento diferente. Pegue a sua rede aí, pegue as redes, lance as redes. E aqui nós podemos tirar ensinamentos para as nossas vidas também. Nós podemos tirar lições preciosas nessa ação de Jesus para as nossas vidas. Porque afinal de contas, Jesus estava falando para pessoas profissionais no ramo da pescaria. Sim ou não? Eles eram pescadores profissionais. Eles viviam da pesca. Jesus, ele ministrava a palavra, ele era um pastor, né? Ele falava do amor de Deus, ele não era pescador, né? Ele não entendia de pesca. Talvez se você parar para pensar, né? Se fosse eu, homem, né? Com o meu coração tão corrompido, né? Com o meu coração tão soberbo, talvez eu poderia falar assim, mas peraí, eu sou profissional disso aqui, cara, você vai querer me ensinar? Nós ficamos a noite inteira aqui pescando, cara. Nós estamos cansados já, exaustos. Nós não pegamos nada a noite inteira pescando. Agora você vem falar, lança a rede aqui. Vocês acham que eles já não teriam lançado a rede em tudo quanto é lugar daquele lago, gente? Eles haviam pescado a noite inteira, então eu penso que eles já tinham lançado a rede em todo e qualquer lugar provável onde teria peixes ali. Só que Jesus tinha ensinamentos para passar para eles. Era algo diferente. Jesus queria ensinar aquilo que eles sabiam fazer, aquilo que eles eram capazes demais de fazer. Jesus queria usar aquilo para ensinar eles, para mostrar para eles como que as coisas aconteciam. E então, em meio a tudo isso, eu penso que eles... eu sou pescador profissional, né, Saulo? Eu sou pescador profissional. Agora o AD não entende nada de pesca, vem falar para mim, joga a rede aqui, Saulo. Fiquei aqui a noite inteira pescando, agora você quer dar uma de sabidão comigo? Não, moço, não é assim não. Pera lá, Jesus. Nós estamos muito cansados já. Nós não pegamos nada e não vai ser diferente. Só que não foi assim que aconteceu. Quando Jesus fala assim, lance a rede outra vez. Lance a rede aqui. O que Pedro diz para Jesus é o seguinte: mestre, nós já trabalhamos a noite inteira, mas sob sua palavra lançaremos a rede. Não me custa nada fazer isso outra vez. Eu sei que foi difícil. A nossa pescaria foi frustrada. Nós estamos exaustos, cansados. Mas, segundo a sua palavra, eu lançarei a rede. Irmãos, quando Jesus entra em nosso barco, quando Jesus entra em nossa vida, não importa o quanto de conhecimento nós temos, não importa, as coisas são diferentes, as coisas acontecem de maneiras diferentes. Não adianta você achar que você sabe demais, que você já sabe o suficiente, porque quando Jesus entra em seu barco, a história é totalmente diferente, o cenário muda totalmente, as coisas começam a caminhar diferente. Se estava bom, fica melhor ainda, né? É assim com Jesus. Quando Jesus está na direção, quando Jesus está no barco, as coisas acontecem. Foi assim na vida desses homens. Jesus continua a falar daquele barco, continua a ensinar daquele barco, agora de uma maneira diferente, ensinando aquelas pessoas que eles precisavam obedecer, porque agora não necessitava simplesmente ou necessariamente da experiência deles, porque experiências eles tinham o suficiente para terem pescado a noite inteira, e mesmo assim eles não haviam pego nada.
mas agora eles precisavam obedecer, e foi isso que eles fizeram. Segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. O cenário ele começa a ser transformado, a ser modificado, quando Jesus ele entra no nosso barco. E qual é o nosso barco? Qual é o meu barco? Eu entendo aqui que o meu barco é a minha vida, é aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo. Quando Jesus entra em meu barco, as coisas mudam. Quando Ele entra em minha vida, de fato, as coisas começam a acontecer, as coisas mudam. Nós precisamos deixar que Jesus entre em nosso barco e mude completamente o cenário de nossa vida, mude completamente a nossa história. Talvez a pescaria para você esteja tão difícil, talvez você esteja passando por tantas dificuldades, por tantas tribulações, que você olha assim e fala: meu Deus, o meu barco não está se enchendo de peixe, eu não estou pegando nada, eu já estou exausto, eu já estou cansado de pescar, eu já estou cansado de lutar, e nada acontece. Mas Jesus está pronto para entrar, ou pronto a entrar em seu barco, a entrar em sua vida. E quando acontece isso, no versículo 11 nós entendemos que a mudança total acontece na vida do homem. Foi assim na vida desses 3 homens aqui que pescavam neste momento. Foi assim que aconteceu na vida deles. A mudança total na vida deles quando Jesus entra no barco deles. Aqui fica evidente que a vida do ser humano, a vida do homem, é mudada por completo quando Jesus começa a ensinar, quando Jesus entra de fato no barco desse indivíduo, no barco desse ser humano. A vida é mudada por completa. Vejam o que diz aqui no versículo 11: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. A vida deles aqui havia mudado completamente. Não porque eles tinham pego muito peixe, não por isso, mas pela experiência que eles tiveram com Jesus. Porque doravante, como diz a palavra, como Jesus falou para eles: a partir de agora vocês serão pescadores de homens. Eles deixam tudo que eles faziam, tudo que eles praticavam na área da pesca, e eles vão seguir a Jesus. Então eu entendo que a vida deles aqui mudou completamente. Não pela pescaria maravilhosa, ou pela pesca maravilhosa que eles tiveram, por terem pego uma grande quantidade de peixes, mas por eles terem seguido a Jesus, né? Eles então agora começaram a seguir a Jesus. E é interessante que essa mudança faz com que o homem reconheça que de fato ele é um pecador, né? Quando acontece essa mudança, o homem ele começa a reconhecer. O versículo 8 diz assim, ó: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. O reconhecimento daquele homem diante da maravilha que ele havia presenciado através da vida de Jesus na vida deles. Ele então reconhece que nesse exato momento ele não era digno de estar diante do Senhor Jesus. Ele não era digno daquilo. E é assim que acontece nas nossas vidas, né? Esse reconhecimento.
quando nós passamos a ouvir esses ensinamentos de Jesus, essas palavras que Jesus deixou para nós, nós começamos a reconhecer o tamanho da nossa insignificância diante da grandeza de Jesus, né? Que às vezes nós olhamos assim à nossa volta, não conseguimos assim, às vezes passamos batidos, não paramos assim para pensar, para reconhecer o quão grandioso e misericordioso o Senhor tem sido conosco, né? Tem acontecido tantas coisas. Nós olhamos agora para o cenário em que nós vivemos, né? Essa pandemia que não acaba nunca. As coisas vão só se agravando. E mesmo assim, irmãos, existem pessoas que elas não conseguem enxergar a grandeza de Jesus sobre as suas vidas. Elas não conseguem enxergar que o ponto em que elas estão chegando é porque Jesus está dentro do seu barco. É porque Jesus está sustentando a vida delas. É porque Jesus está permitindo que cheguemos até esse ponto. E quando nós começamos a reconhecer isso, as coisas elas mudam completamente. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e que nós não somos merecedores de nada, nós não merecemos entrar na presença de Jesus, nós não merecemos isso, mas é a graça dele sobre nós, é o favor imerecido dele sobre as nossas vidas, que tem nos sustentado todos os dias, que tem nos alcançado todos os dias. E mesmo na nossa pescaria tão frustrada, ele está ali em nosso barco, falando: eu estou aqui, lance a rede, confie em mim, as coisas vão acontecer. Quando nós deixamos que isso aconteça, quando nós nos entregamos de fato ao Senhor e falamos: não, agora vai acontecer porque eu estou ouvindo os ensinamentos de Jesus, eu estou seguindo os ensinamentos de Jesus, as orientações que Jesus passa para mim, eu estou ouvindo, eu vou lançar a rede. Se Ele fala para eu ir para lá, eu vou para lá e vou fazer assim, porque as coisas irão acontecer em minha vida. Apesar de nós tão falhos, tão frágeis, tão fracos, tão pecadores, as misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, e isso é o motivo de nós não sermos consumidos. Eu convido você a ficar de pé. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor Deus e Pai, eu agradeço ao Senhor por esse privilégio de estar aqui nessa noite, de compartilhar um pouco da Sua palavra aos corações desse povo tão abençoado, dessa igreja tão abençoada, pessoas a quem nós temos um apreço tão grande, Pai. E nós somos muito felizes nessa noite em poder estar aqui. E o meu sentimento, Deus, nessa noite é de alegria, de gratidão sincera ao Senhor. E eu quero pedir que o Senhor continue ministrando essa palavra que foi dita aqui ao coração dessa igreja, Pai. Que nós não venhamos de forma alguma nos esquecer dos seus ensinamentos. Pai, que a evidência de que o Senhor está dentro do nosso barco seja contínua em nossas vidas. Pai, que os seus ensinamentos continuem durante toda a semana que virá em nossos corações. Em nome de Jesus é que eu peço ao Senhor e agradeço ao Senhor por essa igreja, por este povo tão acolhedor, em nome de Jesus. Continue falando aos nossos corações. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus.
Eu agradeço ao pastor Márcio, né? Pode se sentar, irmãos. Eu estava assim, a Raquel falou para mim, falou: amor, prepara uma palavra, você vai chegar lá na igreja, vai que o pastor Márcio te dá a oportunidade. Falei: rapaz, sossega, nós estamos de férias, você acha que o pastor Márcio vai dar a oportunidade? Ah, fica tranquila. E aí ela falou bem assim: amor, avisa o pastor Márcio que você está aí, porque senão vai chegar lá na igreja, vai que você chega lá e ele fala assim: ah, ministra a palavra hoje para nós. E aí, assim, a gente fica bem apreensivo, né? E eu agradeço muito ao pastor Márcio em continuar tendo essa confiança em nós, né? E para mim foi uma alegria muito grande poder compartilhar algo do Senhor aos nossos corações, matar um pouco da saudade da igreja. E isso vocês tenham certeza que vai me manter um pouco mais feliz até o ano que vem. Amém? Até mais ou menos essa data de novo, quem sabe eu retorne aqui. Amém? Deus abençoe grandemente sua vida, em nome de Jesus. Amém.